ela se casou, mas ela começou a enfrentar muitas dificuldades e muitas barreiras nesse casamento. E é aí que a violência começou a se normalizar. E com o tempo, essa mulher, que tinha uma luz própria, começou a ficar igual essa vela, apagada. Começou a não ter mais luz, por causa de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. E ela ouvia muitas coisas eram ditas para ela. Quando ela comentava alguma coisa, porque ela quase não comentava a respeito disso. Ela casou para ser para sempre. Ela casou para viver uma vida feliz, um relacionamento feliz, para ter uma família feliz. Mas não era assim que acontecia. Infelizmente, muita violência nesse período. Isso é coisa da sua cabeça. Algumas coisas que ela ouvia. Isso é coisa da sua cabeça. Será que vocês conseguem visualizar essas frases no dia a dia de vocês? Já ouviram falar? Você é muito sensível. Você está reclamando à toa. Ah, imagina, todo casal briga. O casal briga, é normal ter brigas. Melhor ficar quieta do que irritar ele. Alguém já ouviu isso? Já escutei um sempre aí, hein? Mas o que você fez para ele agredir você? O que você fez para ele te agredir? Ou seja, a culpa é sempre da vítima. Ruim com ele, essa aqui é pior sem ele. E quantas vezes essa mulher ouviu isso? E quantas vezes essa mulher se sentiu mal, com uma dor profunda em seu interior, sem saber o que fazer, sem saber como sair dessa situação, pensando nos seus filhos, pensando em toda a comunidade religiosa em que vivia, pensando no que os outros iriam pensar. E aí ela viveu muito tempo assim. Ele faz isso, mas ele te ama. Essa é básica, né? Justificando novamente a violência por amor. Olha aqui, uma normalização profunda. Pense bem, ele é o pai dos seus filhos. Hora que passa. Essa daqui é uma das mais profundas. Hora que passa, faz campanha de oração. E essa mulher fez tudo isso. Mas não adiantou. Isso durou 1 ano? Não. Durou 16 anos. 16 anos. E aí vocês vão me perguntar, por que ela ficou tanto tempo com ele? Mesmo sofrendo violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, mesmo sofrendo violência física. Por quê? Gosta de apanhar. Não é assim que dizem? As pessoas só vão conseguir entender o que acontece nessa situação se elas vivenciarem a situação ou se elas estudarem a respeito. E é o que vocês estão fazendo hoje. Estudar a respeito. Por quê? Isso tem a ver com o ciclo da violência. Entenda o ciclo da violência. Já ouviram falar? Tem um livro chamado Amores que Matam. Eu já indico porque ele é muito bom e ele fala a respeito disso. Eu também falo isso nos meus livros, que eu vou mostrar para vocês depois. Esse ciclo da violência
ele tem 3 fases. A fase 1, quem sabe? Tensão. É o período em que a outra pessoa que está sendo agredida vive pisando em ovos. É o período em que cada coisa que essa pessoa fala pode ser usado contra ela. É o período em que cada coisa que ela faz pode gerar uma briga e uma discussão e coisas piores. Então ela vive nessa fase de tensão o tempo inteiro. Esse período pode durar alguns dias, quanto mais dias. Depende de cada caso, de cada agressor ou agressora. Tem mulheres agressoras também. Então, depois dessa fase de tensão, acontece um gatilho, um ponto em que vai acontecer a outra fase. Qual que é a outra fase? Explosão. É a fase da violência em si. Tá? E aí pode ser qualquer violência, violência psicológica, mas o ponto crucial é a física, né? É quando chega nesse ponto da física, ok? E vai, aconteceu a agressão, aconteceu aquele momento, aquela briga, aquela discussão, e aí o que acontece depois disso? A última fase. O que acontece, gente? O agressor se arrepende e vem a fase da lua de mel. Tem outros termos utilizados. Eu utilizo o termo de lua de mel, que é uma fase onde esse agressor, essa agressora, esse abusador, essa abusadora, ele vai buscar arrumar o que ele fez ali, né? Ele percebeu que não foi muito legal, que aquilo ali vai trazer consequências, e aí ele vai tentar organizar aquilo para que não aconteçam coisas piores do lado dele. Eu chamo isso de fase de não chamo de arrependimento, porque a fase do porque o arrependimento, quando a pessoa se arrepende, ela faz o quê? Ela muda a sua atitude, ok? Mas quando a pessoa sente remorso, que é diferente do arrependimento, o remorso é a vergonha do que os outros vão pensar. É a vergonha, nossa, fiz uma besteira, vou ter que consertar isso aqui agora. Mas não porque a pessoa está realmente arrependida do que ela fez. Certo? Então, existe essa diferença, arrependimento e remorso. Então, quando isso acontece, essa pessoa vai tentar fazer tudo que a outra pessoa quer. Vira um príncipe encantado. Uma princesa encantada. E aí, essa outra pessoa fala, ai, agora ele vai mudar. Ele me ama. Agora ele vai mudar porque ele me ama. E aí, daqui uns dias, de novo, o que acontece? Qual que é a primeira fase? Volta para a fase da tensão. E o ciclo se repete. E é muito difícil sair disso. Por quê? No caso dessa mulher, família, filhos, casamento é para sempre, coisas que foram criadas, crenças. Ah, não posso me separar. Ah, Deus odeia o divórcio. Mas Deus odeia a violência também. Então, isso vai mantendo essa pessoa. Ah, eu não tenho dinheiro para cuidar dos meus filhos. E existem ameaças de morte. Então, assim, a coisa que eu peço para vocês, se alguém já viveu isso, você tem a oportunidade de sair disso. E se alguém não viveu isso e julga essas pessoas, eu peço para vocês, não façam isso. Porque é muito difícil sair desse ciclo. E não é porque a pessoa gosta de apanhar. Até que um dia, essa mulher entendeu que aquilo era violência. Meu nome é Cleire Araldi, eu sou... Vou descer aqui, falar com vocês aqui embaixo, que eu gostei daí dos palestrantes falando aqui para baixo, né? Eu sou cristã, eu sou mãe,
Eu sou educadora protetiva. E eu coloquei aqui alguns dos impactos que a gente já gerou, né? Eu trabalho na Universidade do Estado de Mato Grosso, sou profissional da universidade, mas também atuo como palestrante, como escritora, e já fiz um doutorado, né, mestrado em... Cortou aqui. Políticas públicas, tá? E hoje estou doutorando em educação. Especialidades: inteligência emocional, sexual, e agora estou atuando também na área de saúde mental corporativa e prevenção de violências. Tá cortando ali, tem como? Esse aqui tá melhor? Tá? E prevenção de violências, ok? Trabalho, sou autora, né, de 10 livros na área de emoções, sexualidade, relações saudáveis e mais um de proteção infanto-juvenil, que é o físico. Esses outros são todos online. Eu acho que eu não tinha comentado, tá, Jefferson? Cadê o Jefferson? Mas eu lancei esses livros em novembro do ano passado, e todos eles têm um porquê, né? Um motivo. Aqui são as capas dos livros, tá? Então tem sobre sexualidade, tem sobre ciúme, tem sobre dependência emocional, tem sobre comparação, o peso que o funcionário traz de casa na empresa, existe vida após traição, nem todo amor é amor, o poder da intimidade é 2 e amor sem cuidado. O que vai acontecer depois dessa palestra? Tá? Nesse momento, nós temos uma porta ali, eu quero convidar vocês para a gente entrar por essa porta, porque depois dessa palestra, você nunca mais vai normalizar a violência. Combinado? Depois dessa palestra, você vai entender quais são as atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia e que a gente acha que é normal, mas não é. Está ferindo outra pessoa. Ok? Porque respeito não é opinião. É o que, gente? Escolha. Violência não é só agressão física. Então vamos entender. A violência é toda atitude que traz algo que vai machucar a outra pessoa. Então, o que tem de violência? Controle, humilhação, silenciamento, exposição e desrespeito, por exemplo. Tudo isso é violência, certo? É aqui que a violência começa a ser normalizada. Quando nós aceitamos ou quando nós fazemos, a gente já está normalizando. Certo? Normalizando e romantizando, né? Que é o pior. Tipos de violência, só para vocês entenderem. Hoje o meu objetivo aqui não é dar uma aula, né? A gente não tem tempo para isso, não é uma imersão. Então eu vou fazer alguns pontos-chave só para vocês conseguirem entender e despertar em vocês a vontade de querer estudar mais e saber mais a respeito do tema, ok? Violência física é a óbvia, todo mundo acha que violência é só quando dá um soco, ou quando mata, ou coisas assim. Mas não é. Violência emocional, a mais comum entre os jovens, e aí a gente vem a questão do bullying, né? É uma violência. Violência psicológica, controle, ciúmes, manipulação, tudo isso também é violência. Violência digital, crescendo absurdamente, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, porque não tem como não falar de violência digital, ok? Violência moral, violência sexual, violência contra si mesmo, autossabotagem e autodepreciação. Viu aí como tem um monte de violência? Um monte de coisa. E eu vou trazer a realidade. Eu não gosto muito de chocar, mas infelizmente o meu tema é chocante, não tem outro jeito. Então eu trago aí para vocês. Vocês vão abrir aí as redes sociais, vão abrir o jornal, vocês vão ver violência o tempo inteiro. Eu não sei vocês, mas eu que trabalho na área, o meu Instagram é tudo, só vem isso ali, ó. Que eu procuro, busco, olho algumas coisas, né? E aí o algoritmo entende que deve sim mandar essas informações para mim. Então, alguns casos de violência contra a criança, onde mãe é cúmplice, pai, infelizmente, né? Violência física, surra mortal, violência sexual. Só para vocês verem um pouquinho aí, ó. Líderes religiosos, infelizmente,
né, fazendo o que não deveriam fazer, culpando a criança, culpando a mulher, culpando. Infelizmente, isso acontece, ok? Adolescente apreendido, olha só essa notícia aqui, adolescente é apreendido em Vinhedo por compartilhar imagem de abuso sexual infantil nas redes sociais. Então, os adolescentes também entrando nesse jogo de eles mesmos compartilharem, eles estarem nessas questões. O delegado é afastado após denúncia de assédio. Vocês estão vendo que é um monte de tipo de violência, né? Eu não trouxe só uma aqui. Assédio, casos de assédio moral, assédio sexual. Esses aqui, tá mais para a área dos adolescentes, eu quis trazer, e são notícias mais atuais. Meninas fazem tribunal do crime dentro de escola e torturam colega por causa de sorvete. Vocês viram isso aqui? Foi aqui no Mato Grosso, não foi? Acho que foi. Esse aqui foi no Mato Grosso. Tá? Torturaram a colega lá. Se eu não me engano, ela chegou a óbito, né? Não? Não lembro do restante da notícia. Outra, recusa ficar com colega, teria levado menina de 11 anos a ser espancada no interior de Pernambuco. Esse aqui vocês viram? É recente também, finalzinho do ano passado, acho que foi. O menino queria ficar com a menina de 11 anos. 11 anos. 11 anos é uma criança ainda, gente, não é adolescente. Criança não deveria nem estar pensando nessas coisas, de namoro, nada erótico. Isso não deveria fazer parte do repertório da criança para o desenvolvimento saudável dessa criança, certo? Mas, infelizmente, está acontecendo. E a menina disse não pro menino. E eles fizeram o quê? Ele e a ganguezinha dele? Espancaram a menina. Ela morreu. Tá? Isso está acontecendo nas nossas escolas. Infelizmente. Tá? O livro Vozes de Transformação, o capítulo que eu falo é sobre prevenção nas escolas. Educadores como agentes de mudança. E a minha tese de doutorado também vai ser sobre isso. Tá? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa aqui é... Cadê? Onde que aperta mesmo? Aqui. Esse aqui é recente, esse é recente. Esse aqui é de ontem, anteontem. Esse aqui foi semana passada. Vocês viram a notícia? Eu não assisto BBB, gente, mas não tem como não ficar sabendo das coisas, porque toda hora o Instagram vai... TikTok. Tá? Importunação sexual lá, como é que é o nome do rapazinho? Pedro. É? Isso, Pedro. E aí eu vi várias gente publicando, aí falando que tinha gente dando desculpa para ele, porque ele tem problema mental, porque não sei o quê, porque não sei, ou seja, desculpando a violência. Desculpando a violência, tá? Mas foi importunação sexual, né? E a gente percebe ali uma questão complicada, né, na questão do Pedro, porque ele também falou sobre traição, falou sobre várias questões. Então tem várias questões ali arraigadas na questão do Pedro. E essa última aqui, essa aqui teve notícia ontem, acho que ele foi preso ontem, né? O cantor lá, que agrediu a esposa, vocês viram? Então, foi preso ontem, tem vídeos, ela conseguiu gravar, tem vídeos dele, né, agredindo, com agressão física mesmo, dentro do quarto e tal. Então, isso está acontecendo. A todo momento, isso está acontecendo, ok? Realidade. Eu fico andando para lá e para cá, tudo bem? A câmera tem que ficar rodando. Realidade, olha aí, violência contra a mulher em números aumentou consideravelmente, ó. 8 em cada 10 foi morta por companheiro ou ex-companheiro. Mato Grosso lidera ranking nacional de feminicídio. Sabiam disso? Saiu agora, no último anuário, em julho. Nós lideramos o ranking nacional de feminicídios. E depois disso aqui teve mais um monte de caso ainda que saiu, viu? Que isso aqui foi em julho. Depois disso, a Sinop mesmo já teve vários feminicídios. Ai. Cadê? Olha lá. Estupro, o maior caso de estupro de vulnerável da história. 87% das vítimas são mulheres, 63% são negras, 70% tinham entre 18 e 44. Sorriso é a cidade com a segunda maior taxa de estupro de vulnerável do Brasil. Essa aqui acho que vocês viram também. Aumento das violências, violência sexual tem aumentado consideravelmente. Olha lá, estupros registrados fora do Brasil. Cadê? Foram registrados no Brasil 87 mil estupros, sendo que isso daqui, gente, é os casos notificados. Isso significa que, se 10% dos casos são notificados,
Aumentou para quanto esse número? Então, a estimativa é que quase 1 milhão. Imaginou um estádio de futebol lotado no Maracanã? Eu acho que cabe o quê lá? 70? Nem sei quantas mil pessoas que cabe. 1 milhão de pessoas por ano sofrem violência sexual. Ok? Os meninos também estão entre as vítimas, as pessoas acham que não, mas eles estão. Aumentou, inclusive. Cresceu, olha lá, de 0 a 13 anos. A maioria acontece dentro de casa por pessoas próximas também, infelizmente. Violência contra a mulher, Sinop. Como está Sinop? Violência contra a mulher. 20º. No último censo, que foi feito, na última estatística, que foi feito ano passado. E esse ano saiu. Ou seja, ano que vem vai sair mais, vai aumentar, porque aumentou já os casos, certo? Infelizmente. Então, Sinop ocupa a 20ª posição nacional em feminicídios. Violência de gênero não é apenas estatística, atinge famílias, escolas e comunidades inteiras. Onde a violência se esconde hoje? E aí que eu trouxe mais para a parte de adolescência, juventude, porque a maioria aqui nós temos são de adolescentes, jovens, né? Então eu trouxe aí algumas coisas que vem acontecendo. As frases, é só uma zoeira. É só uma zoeira. Sabe aquela zoação? Tirar sarro, apelido. É violência. Porque a outra pessoa se sente ferida. E quando fere a outra pessoa, é violência. Ah, ela gosta. Isso aqui, ó. Ela gosta de ficar dando em cima dela, ficar falando essas coisas para ela. Nem sempre, gente. A maioria não gosta. Tá? É assédio. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Poxa, foi nada demais. A gente só brincando, não sei o quê, e ninguém morreu. Ou seja, só se morrer, então, que é violência. Ok? Ciúme e amor, relacionamento abusivo começando. Não foi tão sério assim. Ah, não foi sério. Ah, várias, daí só coisa boba. Isso acontece na escola, no trabalho, no ambiente familiar, nas redes sociais, internet, infelizmente. E aí eu trago a violência digital, porque é o que realmente tem estimulado mais as violências e é o que está acontecendo mais entre os adolescentes, entre as crianças, entre os jovens, ok? Cyberbullying, print maldoso, chantagem com fotos íntimas, vazar nudes, chama de sextorção, né? Exposição humilhante, brigas organizadas para viralizar, desafios de risco. Vocês viram a questão dos desafios? Tem uma menina adolescente que morreu ano passado com o desafio do desodorante. Vocês viram? Morreu. Cancelamentos e linchamentos virtuais. Isso aqui tudo fere a outra pessoa. Eu não sei vocês, eu agora estou com esse negócio de estar nas redes sociais, né? Por causa da questão das palestras e tal. E assim, eu, com a idade que eu tenho, não vou dizer, mas... né? Quando eu publico alguma coisa que vem um hater, e eu vou ler, meu coração faz assim... Eu, educadora emocional, especialista em inteligência emocional e sexual, meu coração faz assim. Já me dá ansiedade, e eu já fico, o que eu faço? O que eu faço? Eu respondo, eu não respondo. Agora você imagine uma criança e um adolescente que publica alguma coisa e vem um monte de gente falando alguma coisa lá. Como que fica a mente dessa criança e desse adolescente? Temos que pensar mais a respeito. Cancelamento, falei alguma coisa, pronto, já começou a parar de me seguir, parou. Aí nem todo mundo está preparado para essa conversa. Nem todo mundo, ok? Ai, gente, eu e as minhas... Olha lá, na internet todo mundo é corajoso, mas ninguém limpa o estrago. Uma foto enviada em 5 segundos pode destruir 5 anos ou a vida inteira de uma pessoa. Olha a gravidade disso. Tem crianças, tem adolescentes, tem adultos que chegam a ideações suicidas, que entram em depressão,
por causa de alguma exposição, por causa de bullying. Isso acontece, gente, o tempo inteiro. A internet não é terra sem lei. Gente, não deveria ser, né? Felizmente está sendo. Graças a Deus aí, que veio aí um tal de um Felca aí, falou umas coisas, e agora também as crianças estão contra ele. Vocês viram essa situação? Devolve os robôs. Gente, o que é isso? Vocês viram os comentários das crianças? É isso que nós estamos vivendo. Isso é violência. As crianças estão sendo agressoras. O que você posta, marca, compartilha, faz a diferença na vida de uma pessoa ou pode destruir a vida de uma pessoa. Vocês já pensaram sobre isso? Pensem sobre isso. O que você silencia também. Será que você viu alguma coisa e você silenciou? Você viu uma postagem de pedofilia e você silenciou? Você viu uma postagem de agressão e você silenciou? Ou você foi lá e denunciou? O que silencia também mata. O que você incentiva é pior ainda. Aí nós temos agora os famosos Red Pill. Ouviram falar? Incitando a violência contra a mulher. Tá bom? Fazem grupos na internet, começam a fazer postagens, incitações de violência contra a mulher. E a violência aumenta. E a violência aumenta. E a violência aumenta. O que a gente normaliza hoje, alguém vai sofrer amanhã. Feridas emocionais. Eu achei interessante porque eu gosto sempre de dizer isso, né? Engraçado como que são as palestras, como que foi organizado. Sempre falo que esse evento é um evento abençoado por Deus, porque todas as coisas se encaixam. Ontem o que foi falado aqui na parte de formação de vocês, ontem o que foi falado aqui, né? O Jonatas falou a respeito do que vocês querem ser, que vocês têm que ter um sonho, um objetivo. E foi falado também sobre emoções, e foi falado sobre você tentar suas curas, sua cura interior, das suas feridas. Por quê? Feridas emocionais machucam. Todos nós temos feridas emocionais. E não vem falar que não tem que lidar com isso, porque tem. E o mundo está do jeito que está porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções. A gente não consegue lidar com a raiva, a gente não consegue lidar com medo, a gente não consegue lidar com... Quais são as outras emoções, gente? Assistiram divertidamente? Assistam divertidamente. Quem assistiu divertidamente? Ah, tá bom. Não é só para criança não, gente. É um filme que fala sobre emoções. Tá? Aquelas que vêm ali na infância, né, como lidar com algumas delas, o que acontece no nosso organismo. Depois a da adolescência, apesar de que a adolescência da ansiedade já está nas crianças, né? Não é mais só a adolescência. A criança já está tendo ansiedade, ok? Então, nós não conseguimos lidar com as nossas emoções. Nós não fomos ensinados. Nós viemos de famílias que também não sabiam lidar. E as coisas vão passando de geração para geração. O meu convite é que vocês quebrem o ciclo. Esse é o nosso objetivo, fazer vocês quebrarem esse ciclo. Ok? Se você veio de uma família disfuncional, seja você uma família funcional. Quebre o ciclo, faça a diferença. Eu conversando com a minha filha ontem, acho que foi ontem, ela tem 11 anos, eu tenho um rapaz de 16 e uma menina de 11. E a gente comentando alguma coisa lá, porque eu tive umas questões com a minha mãe, uma questão de toxicidade que fala, né? E tal. E daí ela me perguntou, mãe, mas a vovó também era assim, a mãe dela? Eu falei, era assim também. Ela, parabéns, mamãe, você quebrou o ciclo. Glória. E eu fiquei tão feliz, aquilo me emocionou tanto, sabe? São esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Então, as feridas, elas machucam. Nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Nós precisamos saber o que fazer no momento de raiva. A raiva, por exemplo, é uma emoção que dura 90 segundos. Ela vem. Emoção eu não tenho como jogar fora e eu não posso reprimir. Olha que estranho isso. Se eu reprimir a raiva, se eu reprimir o medo, se eu reprimir minhas emoções, alguma coisa vai gerar lá na frente. Nós somos adultos que estamos com emoções reprimidas da infância, né?
Meninos, principalmente, homem não pode chorar. E aí vem as repressões. Esse homem não vai chorar. E a emoção dele fica lá dentro. E um dia que acontece alguma coisa, ele explode. Entendeu? Então a gente tem que começar a estudar mais a respeito disso. Eu não tenho tempo para falar sobre isso profundamente. Estudem, me acompanhem nas redes sociais. E aí a gente vai facilitar essas questões. Então, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça são as mais ali esperadas mesmo, as que mais existem. Tá? Então, quem não cuida das próprias emoções machuca ou se machuca. Violência também adoece a mente, gente. Agora está tendo crises, afastamentos em trabalho, grandes afastamentos, por causa de doença da mente. E ela vem por causa de doenças emocionais, violências, ok? Ansiedade, depressão, isolamento, sofrimento emocional e ideação suicida. O que alimenta, então, a cultura da violência? Eu trouxe isso aqui porque isso é grave, infelizmente eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas pesquisem mais a respeito, ok? Erotização precoce, pornografia como referência, desrespeito tratado como entretenimento, falta de compreensão sobre consentimento, exposição e invasão de privacidade, silêncio e normalização. E aqui eu faço um parênteses para a questão da pornografia. Por que os homens estão violentos dessa maneira? Por que as mulheres estão se passando por objetos? A pornografia tem muita influência nisso. E quem aqui se faz uso da pornografia, eu como sexóloga, que eu também sou sexóloga, indico a vocês para não fazerem isso. Porque ela desconstrói totalmente a sexualidade. Desconstrói o que deveria ser uma sexualidade saudável. Objetifica a mulher, torna um homem um ser todo-poderoso, de performance, que não é desse jeito. Tá? Ali é ficção, gente. São horas de gravação. Entendeu? E esse homem vai começar a ficar ali achando que ele vai começar a ter trauma. Entendeu? Então, gera para os dois lados. E aumenta a violência. E daí tem de tudo. A pornografia tem de tudo. Ok? Eu li um livro que fala bem assim que os autores, eles não têm mais o que fazer, eles não têm mais ideia do que fazer dentro do conteúdo adulto. Porque já tem de tudo. E o que acontece? Você normaliza. Você normaliza abuso contra crianças, contra adolescentes, desrespeito, violência contra a mulher. Tudo é normalizado, porque o que a gente olha, o que a gente contempla, é o que a gente começa a viver e fazer. Então, cuidado. Homens também fazem parte da solução. Campanha Laço Branco. Eu trago isso daqui porque, gente, a maioria das violências são contra mulheres, crianças e adolescentes. Homens, não estou aqui criticando vocês. Eu sei que tem ótimos homens no mundo. E chamo vocês para essa conscientização. Dezembro é uma campanha nacional que vem trazendo esses homens, né, porque a mudança só acontece quando homens também se posicionam. Para se posicionar, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de alguns homens se posicionando, tá? Homens façam a mesma coisa. O respeito começa na gente. Que tipo de pessoa eu estou sendo? Que tipo de pessoa você está sendo? Vale a reflexão. O que eu normalizo? Vamos pensar a respeito? O que eu silencio? É reflexão. Eu quero que vocês reflitam a respeito disso. Tá bom? Ser jovem, gente, não é desculpa para a irresponsabilidade. E parabéns por vocês estarem aqui hoje, porque com isso vocês estão aprendendo mais e mais. O que fazer, então, neste momento? Não rir, não compartilhar conteúdos impróprios, acolher as pessoas que estão passando por situação de violência, orientar essas pessoas e procurar ajuda. E pode ser que eu esteja falando hoje aqui para pessoas que estão sofrendo violência. Mas pode ser que eu esteja falando hoje aqui para pessoas que são agressores. Então vamos refletir a respeito disso? Aquela mulher um dia entendeu que o que ela vivia era violência. Aquela mulher entendeu que ela precisava sair daquela situação. Ela fez terapia e conseguiu entender. Ela fez pesquisas a respeito do assunto e conseguiu entender que não era ela o problema. Ela passou por várias e várias situações, inclusive que antes ela achava que ela
era o problema. Mas um dia ela conseguiu entender. Eu não tenho tempo de contar toda a história, mas quero deixar claro aqui que um dia ela conseguiu entender. E quando ela entendeu, ela se libertou. Essa mulher da história sou eu. Quando eu entendi que isso era violência e que eu ia morrer de uma forma ou de outra, ou eu poderia ser morta, ou eu mesmo me mataria, porque era uma situação que eu já não aguentava mais. Meu psicológico já não aguentava mais. E como é difícil isso, né? Como é complicado isso. Mas ela entendeu, então, que isso não era normal. Eu entendi que isso não era normal. E aí eu consegui me libertar. E aí eu saí. E aí eu amanheci e não anoiteci. Foi fácil? Não foi fácil. A minha luz estava apagada. Pode apagar a luz. A minha luz estava apagada, infelizmente. Mas depois que eu comecei a entender, depois que algumas pessoas me ajudaram, eu percebi que eu poderia voltar a ser aquela mulher que brilhava, aquela mulher que as pessoas admiravam. E eu escolhi mudar. E eu escolhi ajudar outras pessoas também. E quando essa luz ela se acende em você, você começa a contagiar outras pessoas. E hoje eu consigo ajudar outras pessoas a saírem de situações de violência. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas a entenderem o que estão vivendo. Eu consigo ajudar pessoas a entender que são agressores, inclusive crianças que estão fazendo coisas que não deviam ali, como, por exemplo, as crianças contra o Felca. Então, quando a gente começa a ajudar outras pessoas, a nossa luz ela vai passando para outras pessoas. A nossa luz, ela começa a acender outras luzes também. E esse é o nosso objetivo aqui. Esse é o objetivo de nós nesse mundo. E eu quero saber qual é o seu objetivo nesse mundo. Eu quero convidar você, fazer um convite. Se você se sentiu tocado por isso, se você quer fazer a diferença nesse mundo, eu vou pedir para você se levantar agora. Vamos? Eu vou pedir para você se levantar. E para você refletir a respeito. E eu quero dizer que vocês são a mudança que o mundo precisa. Quero convidar vocês para serem também uma voz de transformação. Obrigada, gente.